a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje o Papo de Psi continua em clima de festa, já que em agosto a gente comemora o Dia do Psicólogo. E festa sem convidado não tem sentido, né, Lid? Então, para comemorar com a gente esse mês, hoje a gente vai ter várias convidadas por aqui. Elas vão contar um pouco sobre a trajetória profissional delas, os caminhos que elas trilharam para chegar até lá e um pouco mais. Tá curioso aí para saber quem são elas e o que nós vamos falar? Então vem com a gente que hoje no Papo de Psi Entrevista a gente vai conversar sobre as diferentes áreas de atuação da psicologia. É a primeira vez na história desse podcast que fazemos um episódio assim, com tanta gente. Vocês que estão ouvindo aí em casa não sabem o trabalho que isso tá dando. Mas nós estamos muito empolgadas de receber novas visitas aqui na nossa casa virtual, que fique claro que a gente está gravando tudo à distância. E a gente espera que vocês aí de casa gostem também. E quando a gente fala de psicologia, muitas vezes a gente liga a psicologia somente à psicologia clínica. E hoje nós vamos te contar que tem muito mais do que isso. Vamos lá? Bom, vamos revelar então quem são essas convidadas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. Então, elas vão falar de algumas áreas diferentes da psicologia, diferentes áreas de atuação, né? E para falar da psicologia hospitalar, a gente tá aqui hoje com a Bruna Rafaela. Bruna, dá um oizinho aí para todo mundo. Olá, bom dia. Para conversar sobre a psicologia organizacional, nós chamamos a Cassiane Andrade. Bom dia. E para falar da psicologia social, a nossa convidada é a Nathalie Maciel. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. A gente agradece muito a participação de vocês terem topado, né, vir participar dessa entrevista hoje e comemorar com a gente essa data tão especial para todas nós, que é o Dia do Psicólogo, que vai acontecer agora, dia 27 de agosto. E é muito bom estar com a presença de vocês aqui nesse momento. Então, como que esse papo de hoje vai funcionar, já que a gente tem várias convidadas? Primeiro, a gente vai fazer uma rodada de perguntas que todas as nossas convidadas vão responder um pouquinho e depois algumas um pouco mais direcionadas para cada área delas. Então, eu vou pedir para vocês uma a uma se apresentarem, tá bom? Falarem um pouquinho de vocês, sobre a área de atuação. Então, bom dia a todos. É um prazer, meninas, estarem aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Mari, Lid. Eu sou a Bruna Rafaela. Moro aqui em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Estou na área da saúde há 11 anos já. Comecei como técnica em enfermagem. E dentro do curso de enfermagem eu descobri a psicologia. Então, me formei psicóloga há 4 anos. E hoje eu atuo aqui em Pouso Alegre, além da área clínica e do trânsito, eu trabalho com a psicologia hospitalar, que é o que a gente vai contar um pouquinho hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse projeto tão rico, nesse canal de informação acessível a todos. Queria muito agradecer o convite. Eu me chamo Cassiane, trabalho há 10 anos em recursos humanos, né, no psicologia organizacional. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Lid. É um prazer estar aqui com vocês também. Meu nome é Nathalie. Atualmente eu trabalho na área da psicologia social. Então, eu quero perguntar para vocês, né? Porque eu já escutei algo parecido de colegas psicólogos que não atuam na clínica. Qual é a reação das pessoas que não conhecem o trabalho de vocês quando vocês contam sobre o que vocês fazem? Eu trabalho em um CAPS, no caso, né? Então, meio que é associado à psicologia já a minha profissão. Nathalie, antes de você explicar qual que é o seu trabalho, explica só para quem está escutando o que é o CAPS, porque não são todos os ouvintes que sabem o que é. Explica pra gente, por favor. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. É um dos ramos onde, quando aconteceu a reforma da psiquiatria, foram elaboradas formas de ação mais humanizadas, né? O sofrimento mental, até a década de 70, se eu não me engano,
ele não tinha um lugar na sociedade, era visto como bizarro. Era ocupado o lugar do renegado, daquele que não poderia ter um espaço, como se houvesse um padrão de normalização de condutas, de comportamento. E a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, até porque não existem pessoas iguais. E sofrimento psíquico, quem não tem? E como uma forma de humanizar o tratamento, né, do sofrimento mental, dos doentes mentais, o Centro de Atenção Psicossocial foi estabelecido como uma forma de acolhimento e tratamento humanizado desses pacientes. Né? E a gente vê que na reforma psiquiátrica, não era só os doentes mentais também que se tratavam, que moravam, que participavam dos manicômios. Né? Os manicômios, ele começou a ocupar um lugar de exclusão. Tudo aquilo que não era bem visto pela sociedade, que sejam as mulheres grávidas fora do casamento, que sejam aquelas que foram abusadas pelos seus patrões e ninguém poderia ficar sabendo. Todo mundo começou a ser jogado nos manicômios. Quando essa situação começou a ficar gritante, os doentes, tudo aquilo que acontece na sociedade não tem como ser escondido, é visto de alguma forma. Quando essa situação começou a falar por si, surgiu a necessidade de humanizar esse tratamento, que é onde surgiu o CAPS, por exemplo, né? Como uma das ramificações desse tratamento, que também existem as residências terapêuticas e por aí vai. E nessas ramificações de tratamento humanizado, né, hoje eu trabalho no CAPS. E você estava dizendo pra gente, Nathalie, que então o seu trabalho, como por ser num CAPS, as pessoas não acham estranho, não acham que é uma atuação diferente do psicólogo, é isso? Infelizmente, o trabalho do psicólogo é meio estigmatizado, né? Quando se fala em psicólogo, já vem aquela sombra assim, é coisa de gente louco. Uhum. E é aquele ditado que fala assim, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Então, ou seja, a psicologia é para todo mundo. Uhum. Então, para você, não existe essa questão, né, de se assustarem com o seu trabalho por estar ali trabalhando com essas pessoas. Bruna, você que tá lá no hospital também, né, num contexto muito de saúde, com você também acontece algo parecido com o que acontece com a Nathalie? Sim, o psicólogo hospitalar, as pessoas conhecem, né, o trabalho da psicologia. Hoje eu atuo numa clínica, então, na verdade, é a mesma coisa do hospital, né? A gente atende as pessoas ali com comorbidades, com alguma doença pré-estabelecida. E a vantagem é porque as pessoas já sabem, né? Se você está ali hospitalizado com alguma doença, obviamente, né? Você vai ter um rebaixamento de humor, e até mesmo elaborar, né, a situação, muitas vezes é coisa nova, né? E aí a minha atuação fica mais fácil nesse sentido. O único problema é que muitas vezes a gente é chamado quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa está desmotivada. Quem é que está motivado ao enfrentar um processo de doença, né? Não existe motivação para isso, né? Não existe alegria de estar internado, alegria de estar passando por um processo quimioterápico, ou no meu caso, que trabalho com pacientes nefro, né? Não há motivação nenhuma ir para uma clínica todos os dias, né? Ficar ligado a uma máquina. E muitas vezes o trabalho do psicólogo é confundido com apagar fogo, né? Então, se o paciente está dando trabalho, ou se o paciente está triste, ou se o paciente está com raiva, nem todos os dias a gente está bem, né? Chama o psicólogo. Corre lá na minha sala, me chama. Como se não permitisse, Bruna, que a pessoa sentisse Sim. o que ela tem que sentir naquele momento, né? Sim, e justamente esse é o meu trabalho, né? Com equipe multi, ou até mesmo com outros pacientes que estão ali. Muitas vezes eu vou abordar algum paciente e ele fala, hoje eu tô legal, mas fulano tava chorando, né? Como se o fato dele chorar não fosse importante, né? Para aquele momento. Muitas vezes não tem nem nada a ver com a questão da doença ali, né? Da situação. Mas pelo fato de ser dentro de um ambiente hospitalar ou de uma clínica, né? Ou ambulatório da psicologia hospitalar, ela abrange aí vários
lugares, não só o hospital, como algumas pessoas pensam, né? É mais fácil nesse sentido. Então, as pessoas sabem que, de alguma forma, vai ter um psicólogo ali. Mas o trabalho do psicólogo é muito mais do que ir lá acalmar a pessoa que tá chorando, né? Muito maior do que isso. Com certeza, Bruna. E Cassiane, conta pra gente, você então que é de uma área diferente da área das nossas duas entrevistadas. O que as pessoas te falam, né, quando você conta que é psicóloga organizacional? O que elas te perguntam? Enfim, o que elas acham? Quando eu digo a minha função, qual que é a minha área de atuação, a pergunta unânime que eu mais ouço: você não vai atender na clínica? Você não atua na área de formação? Então, essas são perguntas assim que eu ouço, acho que quase todos os dias. As pessoas, geralmente, quando você se forma, as pessoas esperam que você tenha atuação na clínica realmente, até hospitalar e no CAPS também. Mas a psicologia organizacional, a maioria das pessoas não entendem muito o trabalho, como que é a função, o que a gente faz. Então, sempre eu ouço essa pergunta, esses dois questionamentos. Quando eu vou começar a trabalhar na psicologia, na área da psicologia? Como se a psicologia organizacional não fosse psicologia, né? Calma, a gente vai conversar mais disso, a Cássia vai explicar mais pra gente. Mas você já respondeu uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Então eu vou direcionar ela pras meninas. Tem alguma pergunta que vocês sempre escutam relacionada à área de trabalho de vocês? O que eu mais escuto dentro do ambiente hospitalar é como que eu dou conta de cuidar de alguém doente, né? De não me envolver emocionalmente, mas a verdade é que a gente se envolve sim, né? É muito difícil, você fica feliz, então no meu caso, dentro da nefro, quando alguém é chamado para transplante, obviamente eu vou ficar muito feliz. Eu já atuei na onco também, então quando alguém toca o sino, termina o ciclo de químio, eu toco o sino junto, né? É como se eu tivesse encerrado as químios também. Mas as pessoas perguntam muito como a gente dá conta de atuar ali, como que você não chora enquanto você está ouvindo, como que você atende aquele paciente tão chato que ninguém gosta e com você ele conversa, né? Mas muitas vezes ali dentro do hospital ele é um número, um leito, né? E a gente vê muito além disso, o trabalho é humanizado, né? Então eu trato pelo nome, eu não trato pelo leito, eu não trato pela cadeira que ele senta. Mas a pergunta que eu mais ouço é essa: você não chora? E a resposta é sim, choro, mas não ali, né? Quando precisa, quando eu me envolvo bastante, né? E as reuniões multi, acho que serve para isso também, para a gente poder desabafar ali, né, naquele momento. Mas acho que a maior pergunta é essa, né? E é terapia, né? A gente faz terapia para poder dar conta. Com certeza. Pois é, eu acho que a resposta para essa sua pergunta, não que exista uma, né, Bruna? Uhum. Mas eu pensei aqui, pensando no que você foi falando, que a resposta é com humanidade. Justamente. Então você lida como outro ser humano. Vai ficar chateada às vezes, vai ficar tocada, porque sim, você é um ser humano, você não é um robô tratando de outro ali. Sim. Até porque assim nem funciona a psicologia que a gente chama de psicologia. Justamente. Né? Famosa frase de Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, ou acho que eu troquei, não lembro? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E o trabalho é bem isso. É a psicologia humanizada. Esse é o principal diferencial nosso hoje na atuação lá. Todos os profissionais são muito humanizados, assim. Que bonito e necessário. Onde eu trabalho também tem muito disso, né? Como que você consegue escutar o fulano? Como que você consegue ficar escutando o problema dos outros o dia todo? Você não fica cansada? Fica, gente. Fica sobrecarregada. Aquela questão, né? De conseguir costurar aquilo, né? Não... Escuta. Mas é diferente de levar pra gente, né? De levar pra vida da gente. Eu escuto muito disso. Porque você fica escutando o problema dos outros. Como que você consegue escutar o fulano? O psicólogo tem que resolver o problema dos outros, né? Tem muito dessa coisa assim, né?
joga tudo pra cima do psicólogo, né? E eu acho que aí não é nem específico da saúde, não. Na organização isso também deve acontecer, né, Cassi? Sim, claro. Principalmente quando você presta consultoria para as empresas, né, e não está vinculado apenas a uma organização, às vezes as pessoas te convidam para ministrar uma palestra e colocam todos os funcionários numa sala e fala: dê uma palestra de motivação, motive esses funcionários, como se você tivesse uma varinha mágica e todos, a partir daquele momento, vão sair motivados ao trabalho. Como se fosse só aquilo, só aquele momento, como se não tivesse nada atrelado àquilo, se a desmotivação fosse só uma coisa de momento que você conseguiria mudar num passe de mágica. Então, existe também esse contraponto. Ou você não é psicólogo, ou quando você é psicólogo, você tem que mudar num passe de mágica. Ouvindo as nossas entrevistadas falarem, eu fiquei pensando que tem um desafio que é pertinente à nossa profissão do psicólogo, da psicologia, que é a questão de achar que a gente tem esse poder mágico de transformar ou de fazer a mudança pela pessoa e para a pessoa. Então isso eu vejo que é talvez o maior desafio de conscientização, que a psicologia não é te colocar ali e te indicando o caminho. O psicólogo está ao seu lado para auxiliar nas diversas áreas que ele atua, mas ele não vai conduzir, não vai fazer nada por você. Isso independente da área, né? Tanto na área das meninas, que elas estão contando aqui pra gente, como na nossa de atuação, que é a clínica, né? Sim. Tá vendo como tem muita coisa em comum? Mas agora, vamos direcionar um pouco as perguntas para as áreas, para que quem está escutando aí entenda um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas. Nós vamos conversar e começar com a psicologia organizacional. Então, Cassi, prepara aí que vai ter uma rodada de perguntas para você. Cassi, então vamos começar. Primeiramente, eu vou pedir para que você fale para a gente qual que é a diferença entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. A psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, elas são ampliações da psicologia industrial, que surgiu lá na época da Revolução Industrial, né? Que era mais voltado para o científico, porque a psicologia naquela época estava caminhando para o científico, né? Para ser reconhecida como ciência. Então, eram mais baseadas em pesquisas, né? Como que aqueles comportamentos influenciavam na produtividade dos funcionários. A partir do momento que ela passa a ser não só voltado o olhar para a produtividade, mas para o trabalhador em si também, surgem essas duas vertentes, que é a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. A psicologia do trabalho, ela é o olhar voltado para o trabalhador, né? Porque o trabalhador em si, ele não está necessariamente numa organização apenas, né? A gente observa os trabalhadores rurais, que eles estão nas fazendas. Então, esse psicólogo do trabalho, ele não estará inserido em uma organização. Ele estará, por vezes, em sindicatos, lutando pelos direitos dos trabalhadores, né? Pela humanização do trabalho. Às vezes, até na área da saúde, porque hoje é muito atual, infelizmente, a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental do trabalhador. Então, ele está em todos os lugares, mas não nas organizações. É a escuta clínica para o sofrimento que aquele trabalhador tem, né? É muito voltado não para o trabalhar mais, mas o trabalhar melhor, né? É a humanização mesmo daquele trabalho. A psicologia organizacional, ela está dentro do ponto entre os interesses e os desejos daquele trabalhador. Então, é meio que uma função de intermediária, né, entre esses dois pontos. E é uma relação de reciprocidade, porque quando você desenvolve aquele trabalhador para que ele atinja o que aquela empresa, o que aquela organização ela espera, ele também ganha com isso, né? Então, você vai desenvolver aquele trabalhador para que ele adapte a cultura da organização. Obviamente, respeitando as limitações de cada um, né? Respeitando o individual de cada um, de cada trabalhador. Então, é mais voltado para atender as demandas e necessidades dos setores da empresa.
Então, Cássia, você estava explicando pra gente um pouquinho da diferença entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, certo? Pra você, qual das duas áreas que é a mais evidente no seu trabalho? Bom, Mari, como eu disse, né, o psicólogo organizacional está dentro das organizações, então, com certeza, é a psicologia organizacional. E, Cássia, e como que você foi chamada para esse caminho da psicologia organizacional? Como eu disse, né, já fazem 10 anos que eu estou inserida nas organizações. Eu comecei como estagiária durante a minha graduação e de imediato eu já me encantei, né, pelo trabalho do psicólogo organizacional. É um ramo de atividade promissor, né, que fornece uma estabilidade financeira. Então, assim como outras abordagens, outras áreas também, a psicologia organizacional fornece. Então, eu me encantei pelo trabalho que era realizado na primeira empresa que eu iniciei. E aí não saí mais. Estou até hoje muito feliz com o que eu faço. Tem os desafios, né? Achar esse contraponto entre empresa, entre funcionário é um desafio, acho que é o maior desafio de todos. Você conseguir ser um canal de comunicação entre esses dois polos. Então, estamos falando de relações, né? Não só empresa e funcionário, mas entre os funcionários. Então, você tem que achar o meio termo às vezes, de tudo que acontece, de discussões, e você tem que chegar ao meio termo e apaziguar as relações. Então, o dia a dia é bem intenso. Desafio, né? Com certeza. E como que é o dia a dia do seu trabalho? Conta pra quem tá escutando como que é, o que você faz. Conta um pouquinho das suas atividades. Bom, a primeira questão é quando a gente faz a graduação, você vê a parte da psicologia organizacional, mas a parte de departamento pessoal a gente não vê durante a graduação. Então, fica até uma dica para quem se interessa por essa área, buscar um pouco de conhecimento nesse sentido, porque hoje as empresas elas estão vinculadas, o departamento pessoal está vinculado ao RH. Então, como você faz esse primeiro contato com o candidato, geralmente é você que vai colher essa documentação, você que vai colher a assinatura nos contratos. Então, entender um pouco de departamento pessoal, que a gente às vezes torce o nariz, porque tem um pouco de matemática, mas pelo menos o básico do departamento pessoal. Olha só, Cássia, você tá falando isso no episódio passado que nós falamos, eu e Lid falamos sobre a nossa escolha com a graduação, né, o curso de psicologia, a gente contou isso, ó, psicologia tem matemática, que muita gente acha que não tem, né, então não é só na graduação, conta isso pra gente. Eu, particularmente, detestava matemática e eu fui para a área da psicologia que mais se usa matemática. Você que né? lute. Tem a parte de pesquisa. Então eu tive que amar. Ou eu amava ou eu morria na praia, né? Então, é muito interessante fazer pelo menos um curso para entender o mínimo de legislação trabalhista, de departamento pessoal, cálculo de folha de pagamento, férias. E são dúvidas que às vezes você vai ter que esclarecer. Então, eu que lute, como disse a Lidiane. E o dia a dia do psicólogo dentro das organizações, né? O psicólogo ele faz a parte de recrutamento e seleção, então é importantíssimo para esse profissional, quando ele chegar numa empresa, ele conhecer qual que é a visão dessa empresa, qual que é a missão dessa empresa, a cultura daquela organização que ele está inserido. Porque quando você vai fazer o processo de seleção, você vai tentar buscar o máximo profissional que vai atingir aquilo que a empresa deseja, né, em termos de conhecimento e tudo mais. O que acontece? Às vezes as pessoas perguntam, o que vocês avaliam durante a entrevista? Já teve situações de candidatos darem risada dos testes psicológicos, que é a nossa ferramenta riquíssima, o que a gente tem de mais poderoso e lindo, porque falam, nossa, mas o que vocês olham aqui? O que vocês avaliam aqui? Como é que você consegue olhar e ver se eu estou apto ou não para a função? Então, não tem uma coisa que a gente avalia, tem as questões que são básicas, né, para todas as empresas,
E tem aquilo que é muito específico para a vaga. Porque quando se abre uma vaga, você recebe uma descrição de perfil, de cada setor é diferente, é diversificado. E se cada setor dentro de uma mesma empresa é diversificado, imagina empresas diferentes. Então, existem aquelas que são comuns a todas as organizações e existem aquelas que são muito específicas. Então, não tem como falar o que eu estou avaliando, porque cada caso é um caso. Então, tem a parte de recrutamento e seleção. Você vai buscar esse candidato ou internamente ou externamente. Vai selecionar esse candidato através de uma bateria de testes. Uma coisa muito legal que a psicologia nos fornece, que a gente leva isso para dentro das empresas, é a nossa escuta diferenciada, porque além dos testes psicológicos, nós temos uma escuta diferenciada. Então, isso nos ajuda a dar aquela sensibilidade, aquele feeling, para você conseguir ouvir além, né? Então, isso é muito importante. Tá aí também a humanização que a Bruna falou no trabalho dela, né, Cássia? Também existe a humanização no seu trabalho. Sim, muito. Assim, inclusive, como a gente acompanha o funcionário desde a entrada até o desligamento, o que a gente faz é tornar essa passagem, tornar esse período o mais leve possível, né? Proporcionar a ele uma qualidade de vida adequada dentro do ambiente de trabalho dele. E até no momento do desligamento, você tem que fazer de uma forma humanizada, porque é difícil. Né? Quando você é demitido de uma empresa, ninguém recebe isso como um prêmio, um presente. É muito difícil. A parte de treinamento e desenvolvimento, às vezes você contrata um profissional que ele precisa se desenvolver em algumas coisas para ele atingir realmente aquilo que a empresa espera. Então, você vai desenvolver, às vezes, a liderança, fazer treinamentos de liderança, motivacionais, mas não só olhando, não só aquilo, tem todo um trabalho por trás. E eu acho que, basicamente, é isso. Treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Basicamente, tudo isso, né? Cassi, eu trabalhei já numa fábrica muito grande aqui, que na época que eu trabalhava lá, a gente estava com 2.100 funcionários. E eu trabalhava no setor ocupacional e tinham, acho que 4 psicólogas, se eu não me engano, para cuidar dessa fábrica inteira. Eu ficava pensando, olha, 0 condições de atuar como essas meninas atuam. Porque, cara, que trabalho, assim. E realmente muitas pessoas falavam assim, aquelas meninas lá que fica mandando embora, depois contrata o outro pro lugar. Né? Ainda tem essa situação, né, de não reconhecimento, ou aquelas meninas que mandam fazer os pauzinhos, né, no caso do teste. É isso mesmo. Mas eu ficava pensando, gente, eles não têm noção do quanto há por trás, e assim, né? A gente tá falando de muitas pessoas, né? Muitas. Então, a motivação que eu tenho no meu trabalho... por que eu trabalho? Eu trabalho para receber meu salário no final do mês, porque eu tenho meus filhos para criar. Não, eu trabalho porque eu amo isso daqui que eu faço. Então, as motivações são gigantes. O leque de motivações são gigantescas. É muito pessoal, né? Então, o desafio é encontrar esse contraponto entre todos, né? Esse bem comum para todos. E, Cassi, nesses desafios todos que você comentou, o que você mais gosta no seu trabalho? Bom, primeiro, acho que o que mais me deixa feliz e motivada dentro da psicologia organizacional é quando eu ligo para um candidato e falo que ele está aprovado. Gente, acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência, sabe? Porque às vezes é um pessoal que está esperando há muito tempo, paga, às vezes faz muito tempo. Então, quando você dá essa notícia de que ele está aprovado no processo, isso não tem preço que pague isso. É muito lindo e bacana de se ver. E eu acho que é o desenvolvimento como um todo, porque quando a empresa, como eu disse, né, quando a empresa cresce, o funcionário também cresce, né? Então, é uma reciprocidade, uma relação de reciprocidade muito bacana também. Agora que a gente já escutou um pouquinho sobre
como é a psicologia organizacional, como que é um pouquinho mais essa área de atuação da psicologia, vamos escutar então da Bruna um pouquinho mais sobre a psicologia hospitalar, certo, Bruna? Certo. Conta pra gente o que faz o psicólogo hospitalar. O psicólogo hospitalar, hoje ele atua no atendimento para minimização do sofrimento daquela doença, né? Então, dentro de um ambiente hospitalar, hospitais, ambulatórios, clínicas, setores dentro do hospital, setor de ortopedia, neuro, cardio, o psicólogo ele pode atuar em qualquer setor, né? UTI, muitas vezes as pessoas acham que pacientes lá entubados não precisam de atendimento, mas esse paciente é o amor de alguém, a família está ali aguardando, né? Então a gente atua também com essa família. O atendimento, então, é para minimizar o sofrimento perante aquela doença. Diferente da clínica, né, onde o paciente tem a oportunidade de falar ali sobre, sei lá, desde a infância dele, né, e vai trazendo questões, as angústias atuais ou que já se passaram, o psicólogo hospitalar atua apenas com a questão da doença. Mas, na verdade, não é apenas com essa questão, porque dentro daquela doença existem várias situações, né? Até ele chegar naquele diagnóstico, ele passou por várias coisas, né? Então, acaba que a gente também amplia isso. Ô, Bruno, você falando isso, eu fiquei lembrando de um termo que se escuta muito quando fala de psicologia hospitalar, que é cuidados paliativos. O que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Os cuidados paliativos, né? Então, dentro de uma doença, existe ali um prognóstico, né? Então, vamos pensar hoje na questão da hemodiálise, que é o setor que eu estou atuando, né? Então, você está ali, você faz seu exame, sua creatinina deu alta, deu alterada, e aí você descobre que você é um paciente renal, né? Que os seus rins já não estão filtrando, vão precisar fazer hemodiálise, né? Dentro disso, no caso do renal, são pacientes crônicos, ou seja, você descobriu o seu diagnóstico com 20 anos e você viveu até os 80, você tem 60 anos aí para enfrentar essa doença, diferente, por exemplo, de um setor oncológico, que você tem um diagnóstico, geralmente você faz um ciclo e pode se curar, né? Tem uma cirurgia que pode amenizar aquilo. Mas muitas vezes da doença não tem um prognóstico, né? Ela é aquilo e a partir daquilo você vai... Nossa, acho que eu não respondi sua pergunta. Mas, enfim, cuidados paliativos. Sim, o que são os cuidados paliativos pensando no contexto da psicologia? Eu acho que você começou. E aí eu fui pra clínica, né? Porque lá, na verdade, a maioria dos cuidados paliativos é com pacientes terminais, né? No caso, a maioria lá vive bem. Então, vou voltar, né? Os cuidados paliativos dentro da psicologia é quando você tem um diagnóstico, né, de uma doença. E aí, toda doença tem um prognóstico. Então, você vai, procura o seu médico. Se teve algum sintoma antes, né? Provavelmente, você vai, procura o seu médico, faz exames e ele te dá um diagnóstico, né? Então, você tem X doença. A partir desse diagnóstico, você tem os prognósticos. Então, é X doença que vai ser tratada de tal forma, né? O cuidado paliativo entra quando não existe esse prognóstico. Então, geralmente são doenças terminais, né? Então, quando você está ali numa situação onde já não há mais um prognóstico, um tratamento, né? Hoje eu atuo num setor onde há um prognóstico. Então, se você tem um diagnóstico renal, né? Você tem um prognóstico, não é possibilidade de cura, porque a doença renal ela é crônica, né? A não ser que você passou por um processo de internação e teve alguma alteração de creatinina e teve um problema agudo, geralmente é uma doença crônica, né? Então você tem um problema renal e vai viver com esse problema. Mas tudo bem, você tem um prognóstico. Num caso, por exemplo, vamos pensar no ambiente hospitalar, da oncologia. Você não tem mais um prognóstico, os médicos já fizeram tudo que estava dentro do alcance. Aí a gente começa com os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é você oferecer o maior conforto possível para a pessoa no final, né, na finitude dela.
Então, naquele momento onde ela já está consciente, a família já está consciente que já não há, pela medicina, o que ser feito, né? Então, entramos com esses cuidados. E o papel do psicólogo dentro do cuidado paliativo é essa escuta, é a reaproximação da família, é entender, né, o sentido da vida, né, o que ele já viveu até agora, como que ele lida com aquele fim, porque acho que a única certeza que todo mundo tem é de morrer, mas ninguém quer morrer, né? É uma coisa muito comum a gente ouvir que a pessoa está com medo, né? Então, você não tira esse medo dela, mas você faz com que ela compreenda esse medo, dê a mão para ele, né? Vamos entender o que pode ser feito, né? Então, eu posso até dar um exemplo de uma paciente que a gente perdeu fazem, acho que uns 15 dias. Ela estava internada já sob cuidados paliativos e ela estava com muita vontade de comer batata frita com sorvete. E dentro do hospital a gente sabe que isso não tem, né? Batata frita com sorvete não é o cardápio que a nutricionista libera. Então a gente conseguiu uma batata frita com sorvete para ela, né? É esse cuidado, né? Esse olhar de poder... É claro que se fosse algo que fosse prejudicá-la ainda mais, né? A gente não faria. Mas é minimizar, então a pessoa já não está mais com prognóstico, provavelmente ela já não está mais sob medicação, a não ser a medicação para minimizar a dor, né? Mas ela já não toma mais uma medicação para enfrentamento da doença em si, né? Para combate da doença. Mas é poder, de alguma forma ali, com que ela entenda, né, sobre essa finitude, tente elaborar, que minimize esse sofrimento do fim. Que todos nós vamos passar, mas ninguém está preparado, né? Essa que é a grande verdade. Você acha que esse já é um desafio da tua profissão? Nossa! Lidar com isso diariamente? Nossa, total. A psicologia hospitalar, ela tem desafios, assim, desde do mais simples, assim, como eu já comentei, né? Vai lá que fulano tá chorando, o leito 3 tá chorando. Eu nem sei quem é o leito 3, né? Não se fala o nome da pessoa, não se conta a história dela, não se olha o porquê dela estar chorando, né? Só que ela tá enchendo o saco e que tá ali gritando no hospital, né? Mas é um desafio muito grande isso de você conseguir lidar com essa... A doença em si é muito difícil, né? E eu passei por um processo de doença pessoal e isso me fez ter mais certeza ainda do que eu quero, né? Porque antes de eu passar por esse processo, eu ia para o hospital e a pessoa me falava assim, estou aqui há 30 dias, né? E eu falava, calma, paciência, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo é uma frase que a gente não usa, na verdade, né? Mas só para exemplificar, né? Vamos falar sobre isso. E aí eu passei por um processo de internação e no 3º dia eu já estava surtando. Então eu percebi o quanto é importante, né, essa atuação nossa. E não dizer que vai dar tudo certo, que mantenha a calma, porque ninguém tem calma dentro de um processo de doença, né? O emocional realmente é muito difícil. Então acho que o maior desafio é me fazer, né, fazerem as pessoas entenderem a atuação e o próprio psicólogo também entender, ter empatia, né, perante aquele processo. Bruna, então a gente pode dizer que você foi chamada para esse caminho estando no caminho. Sim, na verdade, acho que eu fui chamada, acho que desde antes de nascer, minha mãe já atua na área da saúde. Minha mãe e minha irmã são enfermeiras, e então eu cresci nesse ambiente hospitalar. Eu lembro de muito novinha, tá? Minha mãe trabalhava na Santa Casa de São Paulo com idosos. Eu lembro de sempre muito novinha já estar perante situações de ou doença ou já do envelhecimento, né? Que também tem a sua contribuição dentro da psicologia hospitalar. Depois, quando eu fiz o técnico, né? Eu aprendi a cuidar de uma doença específica, o atendimento técnico para aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma ferida e eu vou lá cuidar da ferida. E aí, enquanto você está fazendo o curativo, ela conversa com você. E você percebe que não, a ferida, o físico, não é nada.
né? É fácil suportar, mas o emocional dela, aquela atenção que ela precisa, a elaboração para aquele desgaste físico, para aquela mudança química, para aquele desequilíbrio, né? Biopsicossocial, que a gente chama, né? Pela OMS, a falta de saúde, esse desequilíbrio, né? Você percebe que, é claro que assim, a atuação física é muito importante, então o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o físio, né? Mas precisa do emocional, né? A gente precisa cuidar disso. E então eu sempre me identifiquei, desde quando eu já cuidava do físico, eu percebia o quanto eu já cuidava do emocional também, né? Mas sem preparo, né? Então me envolvia muito, como a Nathalie falou, né? Da gente se envolver, das pessoas perguntarem, né? E a gente cuida, mas não se envolve. No caso do técnico, eu me envolvia muito. Então eu precisei adquirir técnica, né? Para poder atuar com o emocional. Então, nossa, acho que eu não saberia fazer outra coisa, assim, não me realizaria tanto. Bruna, e você já falando... que você tá falando isso... Ai, peraí, vai, Lid. Não, só fazer um comentário que a Bruna me fez reviver lembranças, assim, porque eu também fiz o técnico em enfermagem, atuei na área, foi a ponte que eu fiz para poder fazer psicologia, e o que eu mais gostava também era fazer os curativos, e porque eu trabalhei no PSF também. E às vezes me chamavam para fazer algum procedimento, mas na verdade era para eu ir para poder conversar com essas pessoas. Às vezes idosos, assim, queria conversar e pedia, solicitava, mas a verdade era que queria conversar. Então, e ali eu já vi que realmente eu era para psicologia e não da enfermagem. Mas muito bom reviver isso com a sua fala. Sim, eu acho que eu descobri mais ainda, né? A gente faz os estágios, né? E durante os estágios eu estava no asilo aprendendo a dar banho, medicação, curativo, e os banhos eram às 7 da manhã, os idosos tinham que levantar às 7 da manhã. Todos em fila, entravam todos juntos com o mesmo sabonete, e a partir dali eu descobri, né, o que era humanização, o que é isso, né, que fila é essa? 7 da manhã, quem descobriu o que não era, né, humanização. Justamente, né, então quando era o meu dia, ninguém gostava que eu ficasse no banho, porque eu enrolava, porque eu dava banho, lavava o cabelo com o sabonetinho de cada um, né, deixava eles dormirem um pouquinho mais, então eu atrasava todo o funcionamento do asilo, né? Mas eu vi que a partir dali não basta, humanização muito mais do que, aliás, a falta de humanização no caso, né? E eu precisava fazer a diferença de alguma forma. Então acho que eu fui chamada desde dos estágios, já era para eu fazer a psicologia, né? Os asilos, eu acho que assim, nem cabe a gente entrar tanto assim, mas acho importante ressaltar que os asilos, eles ainda funcionam nessa lógica manicomial que a Nathalie estava falando no começo, né? Muitos asilos ainda funcionam nesse ritmo. Então são coisas que ainda precisam ser revisadas, alteradas, mas enfim. Conta pra gente, Bruna, o que você mais gosta no seu trabalho hoje? Tudo! Não, né? Nós temos muitos desafios, né? Mas acho que o que eu mais gosto é quando percebem, né, a importância do psicólogo, e acho que é muito mais... É tão gratificante quando alguém te agradece, no sentido de, nossa, eu estava não mal do triste como a gente às vezes é solicitado, né? Mas nossa, a partir dessa conversa eu estou me sentindo melhor, mais segura. Ou muitas vezes a gente encontra com pacientes que estão tão desanimados, né? Não acreditam mais no prognóstico, já estão cansados daquela situação e querem desistir. E aí a nossa atuação ali, paciente formiga, né? É respeitar, claro, se a decisão for essa, né? Então a gente entra para o paliativo, que a gente já conversou. Mas é poder ali, nossa, estou melhor, estou me sentindo mais seguro, né? Bom, já escutamos um pouquinho sobre a psicologia hospitalar, já escutamos sobre a psicologia organizacional. Vamos escutar um pouco a Nathalie falar
sobre a psicologia social. O que é esse trabalho? Nathalie, conta pra gente o que o psicólogo social faz e mais especificamente na sua área, né? Que é uma das áreas da atuação do psicólogo social. Então, no meu trabalho, né, eu trabalho num CAPS, né, mais especificamente infantil. E o meu trabalho, ele é trabalhar com os indivíduos, né, com as pessoas que chegam até os serviços, mas também com a comunidade, com a família, com tudo aquilo que cerca aquele indivíduo, tudo aquilo que cerca aquela pessoa, que auxilia a ser quem ele é. Nós sempre costumamos falar que o indivíduo, né, as pessoas, eles são um ser biopsicossocial. Então, tudo isso que a gente vive, né, tudo que nos engloba, também auxilia para a gente se tornar quem nós somos. E com o que nós trabalhamos? Com essa questão, né, de conhecer essa história, de conhecer o que levou o indivíduo a chegar na onde ele chegou, a funcionar, como aquela família funciona, como aquela comunidade que o doente mental, no caso, se relaciona com ele. Nós nos propomos a conhecer esse todo para entender um pouquinho como que isso influencia no funcionamento desse indivíduo. Então, quando você coloca isso, eu fico pensando que na atuação do psicólogo, o psicólogo nunca está atuando diretamente, unicamente só com aquela pessoa, com aquele paciente. Está sempre atuando no contexto, no entorno dessa pessoa também. Mesmo na clínica, né, Lid? Que na clínica que a gente atua diretamente, quando não atua com criança e adolescente, atua diretamente com o paciente adulto, o entorno também às vezes precisa ser trabalhado e também é afetado por essa atuação do psicólogo, né? E isso que a Nathalie também fala, e você fala, tem essa questão também de ser um processo ao mesmo tempo individualizado, mas não individualista, no sentido que a gente percebe a demanda de cada paciente e vê o que ele precisa, se é de continente, se é de conteúdo, e a gente vai fazendo esses manejos para poder conduzir, né? É isso que a Nathalie tá falando, no sentido, se eu não posso chegar aqui quebrando tudo, por que ele vai chegar quebrando? Só porque ele tem um transtorno, ele tem uma dificuldade? Então, ela vai fazendo esse continente ao mesmo tempo para dar condições dele desenvolver dentro do que é possível para ele, dentro da condição dele de possuir de ter um transtorno, né, um determinado transtorno ou não. Aproveitando, eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, o meu caminho, quem me mostrou o caminho da psicologia junguiana foi você. Então assim, minha gratidão para você é eterna, né? Mas eu gostaria que você falasse como é que você foi chamada para esse caminho. Oh, que coisa boa, né? É bom a gente saber que a gente tem uma participação ali, um dedinho ali. Isso dá um sentimento de gratidão também muito grande, porque às vezes a gente passa, né, pela vida das pessoas e nem imagina que a gente deixou um pouquinho da gente ali também. E essa escolha, né, não sei se foi bem uma escolha. Na verdade, a psicologia analítica, ela veio a mim, ela veio de encontro comigo, né? Quando eu conheci a psicologia analítica, eu já tinha conhecido outros aspectos da psicologia, mas foi uma área que ela veio de encontro comigo, com as minhas próprias questões. Ela que me escolheu, né? Eu brinco dessa forma. Porque ela veio de encontro com aquilo que eu precisava naquele momento. Ela veio me auxiliando a questionar algumas certezas, também a responder algumas dúvidas. E como ela veio de encontro comigo, né, eu acredito naquilo que eu faço. E a psicologia analítica, primeiro, ela passou por mim. E Nathalie, o que você mais gosta hoje na sua atuação, no seu trabalho lá no CAPS? O que eu mais gosto no meu trabalho
eu vou dizer que é a criatividade. É um trabalho que instiga muito, ele é muito dinâmico, ele instiga a criatividade, criar novas alternativas, novas formas de expressão, novas formas de encontro com a necessidade daquele paciente, daquela família, daquela situação. Então, eu acredito que isso é um presente. E isso passa por nós enquanto pessoas também. Então, se tem uma coisa que eu gosto muito nisso que eu faço, é essa questão da criatividade. E agora eu quero perguntar uma coisa para todas vocês que estão aí. Eu quero perguntar uma coisa. Vocês, escutando as colegas falando, escutando as falas de vocês também, vocês conseguem ver algo em comum, algo de igual na atuação de vocês, na atuação da colega? Algo assim similar, mesmo que sejam diferentes psicologias? Vocês veem alguma coisa em comum? Eu ia falar isso agora, na fala da Nathalie, né, sobre a criatividade. Você tinha me perguntado o que eu mais gosto no meu trabalho também, e eu esqueci de te falar que é quando eu sou narradora de bingo. Porque o meu trabalho lá muitas vezes é narrar bingo, é cantar, é aprender a ser desenhista, fazer crochê. Então, faço várias coisas além de ser psicóloga, né? E acho que faz muito parte da criatividade da humanização, porque no meu caso, são pessoas que estão lá ou 3 vezes por dia, 4 horas, né? Ou então todos os dias, de segunda a sábado, 2 horas. Eu até brinquei com um paciente que ele nunca faltou. Daí eu perguntei sobre as férias dele, 13º, né? Porque ele nunca faltou. Fazem 8 anos que ele faz hemodiálise e ele nunca deixou de ir. Então imagina, se forem pagar as férias, 13º, ele vai ganhar muita coisa, né? Mas brincadeiras à parte, a criatividade e esse desafio também das pessoas não entenderem muitas vezes isso, né? Todos serem psicólogos, não entenderem essa questão. Eu tenho uma equipe multi maravilhosa que entende bastante sobre o meu trabalho, me chama, né? A gente sempre discute casos e atuamos juntos, mas tem muito dentro de um ambiente um pouco maior, né? Um hospital, por exemplo, onde tem muitas pessoas, né? E pensando na organização, muitos tipos de ensinamento, de cultura, muitos ali são psicólogos, né? E quando você mostra que não é bem assim, às vezes até tem uma carinha torta para o psicólogo, então acho que é um desafio também, né? De se fazer, de se mostrar, de fazer seu espaço, né? De ser respeitado. Mas a criatividade acho que também é uma coisa que para todos, né? Na clínica também, acho que vocês precisam o tempo inteiro, né? Nossa! Exercer, é um trabalho, né? Totalmente criativo e de improvisação. Sim, não é mecanizado, né? Apesar da teoria, da técnica, né? Que a gente precisa ter. Senão todo mundo realmente é psicólogo, né? Quem falou que de médico e louco todo mundo tem um pouco, realmente todo mundo acha isso, né? Mas é de realmente o tempo inteiro estar se reinventando e olhando para cada um, né? Para o individual de cada um. Bom, eu acho que nós, enquanto psicólogos, o que se repete em todos os lugares que você está, em qualquer abordagem que você escolher para sua vida, né? Acho que você humanizar, né? Levar essa humanização em qualquer ambiente de trabalho, qualquer lugar que você estiver. A gente ser luz, né? Acho que isso é o mais lindo e importante. Como a Bruna falou dos leitos, né? O paciente do leito tal. Dar um mínimo, né? Proporcionar um mínimo de bem-estar para o outro. Eu acho que isso pelo que vocês falaram também, conhecendo um pouco, acho que é o comum em todas as profissões. Acho que é esse olhar humanizado, esse ser luz. Eu acredito que isso é o que mais lindo e comum tem em todos os lugares que a gente vai. O que eu vejo em comum é essa questão de se propor a conhecer, entender o que está acontecendo ali.
E em todas as áreas da psicologia, também a respeito do que as meninas falaram, eu sempre percebo isso, que é interessante que a gente conheça. Quando a gente conhece, a gente pode, a partir de então, fazer alguma coisa com isso. E penso eu que é algo que todas as áreas têm em comum. E sobre o que eu acho mais desafiador, eu penso que quando a gente trabalha com saúde mental, né, no Centro de Atenção Psicossocial, nós trabalhamos com os indivíduos, nós trabalhamos com as pessoas que chegam ali procurando auxílio, procurando amparo, e é um centro de cuidado também, de cuidado com o paciente, com aquela situação que está sendo vivenciada. Ele procura um suporte. E eu encontro um desafio onde que todo mundo vira psicólogo nessa hora. Quem não é, fica sendo. E isso, em alguns momentos, é até um pouco conflituoso, né? Porque o peso da palavra do profissional, ele tem um peso diferente. Então, é aquela coisa de tomar cuidado na onde a gente está pisando. E quando todo mundo vira psicólogo, o cuidado, o desafio que eu vejo é essa questão do cuidado, o que a gente fala, né? Em como que isso vai ser para o paciente. Porque, de repente, se todo mundo é psicólogo, qualquer coisa serve. Qualquer palavra dada ali por um profissional que entra nesse campo da psicologia, né, entre aspas, serve. E isso é muito perigoso, porque nós trabalhamos também com questões que são sintomáticas. E de nós, né, profissionais, exige também que a gente tome um certo cuidado para que a gente, de certa forma, não sustente esse sintoma, não prometa coisas, né, em nome da psicologia, que a psicologia não faz. Então eu vejo que isso é um desafio que nós psicólogos temos, dessa questão que todo mundo vira psicólogo. É uma questão que merece um pouquinho de cuidado, de cautela, vamos dizer assim. Então bora lá, responsabilidade, criatividade e humanidade. Então percebam como pode ser desafiador e desafiadora, na verdade, a atuação da psicóloga, da psicologia, mas que também é um trabalho que nós todos aqui somos muito suspeitos para falar, né? É um trabalho muito bonito, a gente gosta muito do que faz. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês, a paciência, porque foi um trabalho meio difícil a gente lidar aqui com essa tecnologia, todo mundo à distância, cada uma em uma cidade. A gente tem aqui, acho que só eu e Bruna que estamos na mesma cidade, né? Mas então temos 4 cidades diferentes no podcast hoje. Tudo isso para preparar essa programação especial do mês do psicólogo. Eu espero que vocês tenham gostado de participar. Quem está escutando aí em casa, espero que tenha gostado também. Gente, muito, muito, muito obrigada. Esperamos poder voltar aqui com vocês em outros momentos para falar um pouquinho mais da atuação de vocês, de outras situações mais aí que envolvam a psicologia. Muito obrigada pelo convite, espero voltar. Estava insegura como é que é, mas deu tudo certo. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Um abraço. Meninas, e muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês, conversando com vocês. Espero que as questões respondidas tenham vindo de alcance com aquilo que foi proposto, com a necessidade, né, do momento. Um beijo em vocês, muito obrigada. Qualquer coisa, sempre estou aqui à disposição. Aproveitando, agradecer a participação de todos vocês para fazer essa festa online hoje e para levar um pouco, né, disso que a gente ama tanto, que é a psicologia, e como eu sempre digo, psicologia é vida e é para viver, e tá aqui a prova viva, né, nesse podcast. Então, boa semana para todos e até a próxima quarta. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. E se você quer conhecer
conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.